O massacre da orfandade interior. Há uma fase no processo de descondicionamento que não costuma aparecer nos livros de espiritualidade pop nem nas falas adocicadas dos gurus de roupagem colorida. É a fase final, a mais dolorosa, a mais incompreendida e também a mais perigosa. Ali não há promessas, não há recompensas, não há luzes místicas dançando no horizonte. Há apenas o massacre da estrutura psicológica, fundamentada no medo e no cálculo autocentrado. Chamamos de massacre da orfandade interior. E não é metáfora branda. É literalmente um campo de extermínio psíquico, emocional e até físico. É quando o falso personagem, já fragilizado por sucessivas renúncias, é finalmente levado ao limite da sua resistência. Não restam muletas sociais, não restam certezas espirituais, não resta identidade na qual se apoiar. O indivíduo se vê nu, despojado de qualquer identificação externa, se vê órfão de tudo. E não é só a perda da identificação social que dilacera, é também a incompreensão externa. Os familiares não entendem, os amigos não suportam, os parentes olham com impaciência. O que para dentro do indivíduo é luto, para os de fora parece fraqueza. O que para dentro do indivíduo é desmantelamento radical, para os de fora parece desistência da vida. Esse abismo de percepção aprofunda ainda mais a dor que o indivíduo atravessa, tornando a travessia ainda mais solitária, quase insuportável, ao ponto de o indivíduo querer fazer besteira. O vazio de identificação como um processo de crucificação. O massacre não é um episódio rápido. Ele se arrasta em ondas. O corpo acusa insônia, fadiga, perda de apetite, uma sensação permanente de peso nos ossos. A mente fica sem combustível, como se toda ideia fosse um cadáver. O coração sangra silenciosamente. Uma tristeza difusa, sem causa definida, mas total. É como se a vida tivesse sido drenada, mas o corpo ainda continuasse em movimento automático. Quem olha de fora só vê um rosto abatido, olhos cansados e palavras rarefeitas. Quem sente de dentro vive uma crucificação invisível e indizível. Nada consola, nem leitura, nem oração, nem companhia. Essa crucificação é o exato contrário das experiências místicas que tantos desejam. Por isso todos correm para gurus. Não há êxtase, não há expansão, não há visões. Há apenas silêncio duro, uma secura que parece matar até a esperança. E é justamente nesse ponto que muitos desistem. Reconstrói o personagem, buscam antigos hábitos, se entregam a distrações baratas, a militância política, por exemplo, ou mergulham em novos vícios. Mas aquele que suporta sem voltar atrás experimenta uma purificação que não tem paralelo. Vivendo um luto sem funeral. Quando morre algo do falso personagem, ocorre um luto. Só que é um luto sem funeral. Não há caixão, não há cerimônia, não há despedida ritualizada. O mundo não reconhece a morte
que você está vivendo. Os outros continuam a viver suas vidas normalmente, enquanto dentro de você, um universo inteiro está sendo desmantelado. Isso gera um tipo de dor única. Você está enlutado por algo que ninguém mais vê. É como perder um ente querido e ser obrigado a sorrir em público, porque ninguém reconhece a morte. Essa falta de reconhecimento externo intensifica o sentimento de orfandade. O indivíduo sente que não pertence a lugar nenhum. Não pertence mais ao velho mundo, porque já não acredita em suas ficções, mas também não pertence ao novo, porque ainda não está estabilizado na lucidez. Ele fica suspenso no vazio, sem chão, sem identidade, sem nome. O vinagre na lança da incompreensão dos próximos. Poucos massacres são tão violentos quanto a incompreensão dos que nos são mais próximos. Eles olham e não veem, julgam e não entendem. Reagem com conselhos banais, como se palavras decoradas pudessem tocar a ferida. Alguns tentam animar. Saia mais de casa. Conheça pessoas novas. Vá viajar. Outros criticam. Você não se esforça o suficiente. Pare de ser tão negativo. Isso é falta de fé. Isso que dá não se entregar para Jesus. Cada palavra cai como pedra. Não porque seja maldade, mas porque o idioma deles já não alcança a sua travessia. Eles falam a língua do mundo social, normalidade, da adaptação impensada. Você está vivendo a dissolução dessa língua. Então, a comunicação não se encontra. E isso aprofunda o silêncio. E o silêncio, nesse ponto, não é uma escolha estética, é sobrevivência. Porque falar se mostra inútil, explicar impossível. Então, resta calar e atravessar. O risco do aborto psíquico. O massacre não é só sofrimento, é também risco. O risco de voltar atrás. O risco de agarrar-se de novo às antigas ilusões para enfrentar o vazio. Esse é o maior perigo, porque voltar atrás, depois de ter visto a farsa, é condenar-se a uma vida de cinismo e ressentimento. Quem tenta reconstruir o falso personagem não volta a ser o que era. Torna-se uma caricatura de si mesmo. Alguém que sabe que está fingindo. Vive o teatro, mas sem acreditar no palco. Isso é pior do que nunca ter começado. É o suicídio silencioso da autenticidade. Por isso, o massacre exige coragem. Não a coragem heróica das batalhas externas, mas a coragem nua e crua de não fazer nada, de não resistir, de deixar-se morrer. Esta é a coragem mais difícil. Suportar a morte do personagem falso sem anestesia, sem fuga, sem promessa de recompensa imediata. O sentido oculto. Embora pareça apenas destruição, esse massacre tem sentido. É o ácido alquímico que dissolve os últimos resíduos do falso personagem. É a antessala do derrame de lucidez.
É o purgatório final antes da integração. O que nasce depois não é um novo personagem, mas uma outra forma de viver. Uma presença simples, serena, amorosa, criativa e integrativa. Uma integração sem esforço, onde o amor não é sentimento, não é pessoalizado, mas um estado de ser. Mas esse nascimento não acontece sem a morte real. E a morte real dói. Dói porque é definitiva. Dói porque não há volta. Dói porque arranca do fundo da carne aquilo que nos definia. Como atravessar o massacre? Não há receitas mágicas, mas existem algumas atitudes que sustentam essa travessia. Aceitação radical, não lutar contra a dor, não tentar explicá-la e não fugir, apenas aceitar sua presença. Observação silenciosa, olhar para dentro sem julgamento, assistir à própria tristeza como se fosse um rio passando. Simplicidade prática, caminhar devagar, beber água com atenção, tocar a terra, pequenos gestos que mantêm o corpo conectado à vida. Não esperar compreensão. Soltar a necessidade imatura de ser entendido. O silêncio é sua única linguagem verdadeira nessa etapa do processo de descondicionamento. Permitir o luto. Chorar quando vier. Deitar quando o corpo pedir. Não se violentar com exigências de produtividade. Conversas nutritivas. Buscar por confrades que já vivenciaram essa etapa do processo de descondicionamento para trocar figurinhas sem colar. Esses são gestos mínimos, mas é nos mínimos que a travessia encontra fôlego. Depois do massacre. Quando o massacre cumpre seu papel, algo inesperado acontece. A lucidez começa a escorrer, como se fosse um derrame silencioso. Não é êxtase, não é explosão, é uma suavidade no viver, uma clareza tranquila, uma presença harmônica, amorosa, que não precisa de esforço. É como se o mundo inteiro fosse lavado. As pessoas continuam sendo o que são, mas você não espera mais que elas o entendam. Os relacionamentos já não são prisão, porque não há mais personagem para defender e o corpo descansa. A mente se aquieta e a vida respira sozinha. Esse é o fruto do massacre. Uma liberdade que não se exibe, mas que pulsa em cada gesto. Uma criatividade que não é forçada, mas que brota como água subterrânea. Uma compaixão que não é virtude, mas consequência da morte do falso personagem. Atravessando o massacre com dignidade. É importante dizer, atravessar esse massacre é um privilégio raro. Não porque seja agradável, mas porque é a confirmação de que o processo está chegando ao fim. Muitos param antes. Muitos se contentam com adornos espirituais. Muitos se escondem em grupos, doutrinas ou atrás de personagens iluminados. Poucos chegam a esse campo devastado, onde nada do personagem resta.
caro confrade, se você chegou até aqui, não pense que está vivendo um fracasso. É dignidade. É o selo invisível de que a vida te levou ao limite para te libertar de vez. O massacre da orfandade interior é a noite mais escura da alma, mas também a véspera do amanhecer real e lúcido. É a crucificação sem aplauso, o luto sem funeral, a solidão sem testemunha. Quem o atravessa sabe que não foi teatro. Não existe autoengano neste ponto libertário. É terrível, mas é justo. É devastador, mas é libertador. É incompreendido, mas é verdadeiro. Depois dele, não há personagem que sobreviva. Só resta a vida nua, a lucidez viva e o amor sem dono. E então o massacre mostra sua face secreta, que não era destruição, era parto.